A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de falar sobre Isaías 59. Ouvi a passagem que remete ao que Isaías está falando ontem em uma pregação. Hoje abri a Bíblia para poder aprender mais sobre a palavra do Senhor e a mesma mensagem de ontem se repetiu mais uma vez. Então me diz que Deus quer me ensinar alguma coisa através dessa palavra. Que nós sabemos da forma que Deus fala conosco. A palavra se repete e se repete. Porque tem algo ali que nós precisamos extrair, tem algo que nós precisamos colocar em prática, em ação na nossa vida. Então vou ler o que Isaías diz no capítulo 59. Não, a mão do Eterno não é tão curta para salvar, nem sua orelha tão pequena para nos entender, nos ouvir. Mas são os crimes que colocam uma separação entre vocês e seu Deus. São seus pecados que escondem a face do Senhor e impedem Ele de vos escutar. Porque as suas mãos estão sujas de sangue e os seus dedos de crime. Vossas bocas proferem a mentira. Sua língua faz entender a iniquidade. Não tem ninguém que vai pedir por justiça, nem pelas coisas que são direitas. Eles se apoiam nas coisas que são vãs e dizem muitas coisas falsas. Eles concebem o mal e parem o crime. Estava meditando sobre a natureza trágica do pecado. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Sobre o pecado. Existem pecados capitais, aqueles que até mesmo os pagãos sabem que é pecado, como a mentira, a iniquidade, matar, o assassinato, né? Mas existe também aqueles pecados que são não capitais. É como se fosse um tipo de pecado que não é tão dito, algo um pouco mais camuflado. Por exemplo, se apoiar sobre uma informação que não é verdade. Um exemplo bem típico é quando enviamos uma mensagem pelo WhatsApp. Nós não checamos a fonte dessa informação. Nós levamos em consideração a pessoa que nos enviou. Nós nos apoiamos sobre essa informação sem saber se ela é verdadeira ou falsa. Isso pode parecer um exemplo que não tem nada a ver, mas está completamente relacionado ao que eu estou dizendo e o que Isaías está dizendo no capítulo 59. Porque Deus é verdade. Então imagine se você se apoia sobre uma informação que você não verificou e essa informação é uma mentira. Você vai dizer o que Isaías está dizendo, você vai dizer muitas coisas que são falsas. E você vai se apoiar sobre algo que é vão. E está falando claramente que é um pecado. Porque você não está se apoiando em Jesus, que é a verdade. Você está se apoiando em uma mentira. Por uma negligência de procurar a fonte daquela informação que te foi enviada. Então, olha a gravidade desse pecado. Olha a gravidade de algo que parece tão simples, mas de verdade pode fazer-nos perder a salvação.
Tem muitas pessoas que têm dificuldade. Eu já conheci e também fui uma dessas pessoas em procurarem a verdade, mas procurarem verdadeiramente a verdade. Não uma ilusão, não numa forma superficial, mas tem sede da verdade. Não é aquele tipo de pessoa que vai no templo, escuta a palavra e recebe toda a palavra. Será que aquela palavra que ele escutou vem realmente de Deus? Será que não foi o homem que ultrapassou a palavra e colocou suas próprias palavras naquela pregação? Existem milhares de coisas como essa que as pessoas não colocam em prática somente por conhecer quem está pregando. Um exemplo bem típico são as pessoas que vão na igreja, escutam um pastor pregar, o pastor delas. Isso já faz com que elas tenham uma confiança enorme nesse pastor. E esse pastor pode dizer o que ele quiser, que as pessoas vão aceitar e pegar isso como verdade, porque poucos são aqueles que vão verificar, averiguar se a mensagem está sendo pregada. E eu não digo que os pastores são ruins. O que eu estou dizendo é que precisa ter um reflexo, os cristãos precisam ter um reflexo como os cristãos de Bereia, de procurar a verdade, ter fome e sede da verdade e não se apoiar sobre o que o homem diz. E mesmo que seja o próprio Deus utilizando o homem, vai se confirmar quando você averiguar. E você vai ter certeza que é Deus que está falando, não um homem. Então, a mensagem que eu gostaria de dizer é que nós devemos se apoiar em Jesus e sobre a verdade, e não sobre o que os homens dizem. Não sobre a tradição religiosa que diz que tem que ser assim. Vê na palavra. A palavra diz a mesma coisa que a tradição religiosa dos nossos dias diz. Jesus disse a mesma coisa que estão pregando hoje em dia. Então, verifique, pondere as coisas e saia do meio de quem está na mentira e se apoia na tradição, porque essas pessoas podem influenciar você. Então, separe-se e prepare-se, porque Jesus está voltando. E se a gente não estiver preparado e não estiver na luz, nós não iremos com Ele. Então, meus amados irmãos, espero que essa mensagem tenha chegado ao coração de vocês e que o Santo Espírito tenha aberto o entendimento para que vocês possam entender sobre o que eu estou falando, para que o corvo, a ave que rouba a semente, não venha roubar a semente que foi plantada no coração de vocês. Então fica na paz de Jesus e amém.